Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Pacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 24 de junho, segunda-feira, da 12ª semana do Tempo Comum, e hoje a igreja celebra a natividade de São João Batista. São João Batista, ele tem 2 dias no ano que a gente celebra ele. O nascimento e a morte. Olha a importância de João Batista, hein? É igual São José também, que tem 2 dias no ano que a gente celebra, né, a memória de São José, né, 19 de março e 1º de maio. E aqui hoje nós vamos refletir sobre a natividade de São João Batista. Quem foi São João Batista? Zacarias, sacerdote do templo em Jerusalém, Isabel não esperava o nascimento de um filho. João Batista foi um dom divino para seus pais e para nós. Foi ele quem anunciou com fervor e fidelidade, com humildade e simplicidade, a chegada do Messias, o enviado do Pai. Todo nascimento é dom de Deus, pois Ele nos dá uma missão e nos ama com amor único. Nós é que nem sempre acolhemos seu desejo em nossa vida. Celebremos, pois, o dom de Deus, o nascimento de João Batista. João Batista foi o precursor, aquele que veio antes de Jesus e preparou o caminho do Senhor. Vamos refletir o Evangelho de hoje? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho. Está no livro de Lucas, capítulo 1, versículos 57 e seguintes. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz o filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós já conhecemos a história do anúncio de João Batista, né? Quando o anjo Gabriel, ele vai até Zacarias e fala para ele que ele e a esposa dele seriam pais de um menino. Zacarias fica assustado, né? E ao contrário de Nossa Senhora, que pergunta como se dará isso, ele quis dizer que não seria possível isso acontecer. Quer ver como é que está escrito aqui? Mas o anjo disse: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Lembram? Quando Maria chegou e disse a Isabel: Shalom, Isabel, quando ouviu a saudação de Nossa Senhora, vai dizer que Isabel ficou repleta do Espírito Santo e a criança pulou de alegria no seu ventre.
Então o anjo estava profetizando já o que ia acontecer. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e poder de Elias, a fim de converter os corações. Aqui não fala, a hora que Zacarias, nessa passagem aqui não fala, a hora que Zacarias indaga o anjo, e o anjo fala para ele, por que duvidastes do meu anúncio? Tu ficarás sem falar até o nascimento do menino. E aqui está dizendo então que a língua dele se soltou na hora em que ele escreveu que o nome dele seria João. Só um parênteses, né, que a gente vai lendo o Evangelho e vai percebendo algumas coisas, né? Quando eles questionaram também o nome de João, não existe nenhum parente teu com este nome, então fizeram sinais ao pai. O pai era mudo, não era surdo. Interessante, né? Por que fizeram sinais? Falaram em braille com ele, né? Porque a gente fala em braille quando a pessoa é surda, não quando ela é muda, né? Ele escutava, ele só não podia falar. Enfim, é só um pequeno comentário que não tem nada a ver com o Evangelho. João pediu uma taubinha, Zacarias pediu a tabuinha e escreveu, João é o seu nome, e todos ficaram admirados. E de fato João Batista cresceu e foi para o deserto, quando ele já tinha idade de se apresentar, porque a gente tem que levar sempre em conta o seguinte, naquele tempo, até 30 anos você era considerado menor de idade. A partir dos 30 anos você já era responsável por si mesmo. Entende-se então que João Batista ficou na casa dos pais até os 30 anos e depois ele foi evangelizar. João Batista tinha 6 meses, ele era 6 meses mais velho que Jesus, porque quando o anjo aparece para Nossa Senhora, ele fala que a sua prima Isabel já está grávida, aquela que era estéril já está grávida já faz 6 meses. Então, João Batista é 6 meses mais velho que Jesus. E os dois, 6 meses é uma diferença muito pequena, vamos dizer que eles tinham quase que a mesma idade. E João Batista vai para o deserto, né, viver lá de mel e gafanhoto, mel silvestre e gafanhoto, e ali ele fica evangelizando e batizando as pessoas. Tanto é que ele batiza Jesus também. E Jesus também começa a vida pública dele com 30 anos. Concorda comigo? Né? Jesus teve 3 anos de evangelização, dos 30 aos 33. João Batista teve um pouquinho menos, né? Porque Herodes mandou degolar João Batista na prisão. Por quê? Porque João Batista falou a verdade. Herodes não podia ficar com a sua cunhada, a Herodíades, porque ela era esposa do seu irmão. E Herodes estava errado. E João Batista mostrou a verdade para ele e falou, você não pode ficar com ela. Mas no dia lá, isso é história para outro dia, né? Quando a gente for celebrar a morte de João Batista. A Herodíades pede, né, a cabeça de João Batista, mas ele cumpre a missão dele. A gente sabe que de quando ele começou o caminho dele até a morte dele, ele cumpriu a missão dele, que foi preparar o caminho do Senhor. E nós vamos ver em outras passagens, quando até Jesus fala de João Batista, que ele foi o maior de todos, ele foi um grande profeta. E ele foi o precursor, né? Quando a gente fala precursor, aquele que vem antes. E ele foi o último profeta até Jesus. Né? João Batista foi o último, aquele que profetizou e falou de Jesus. Preparai o caminho do Senhor. E ele preparou o caminho. Ele foi à frente, preparando o caminho. Tanto é que quando Jesus acabou de ser batizado e saiu da água, ele falou com Tiago e João. Aquele sim é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Por isso que eles dois seguem Jesus até em casa e depois eles vão falar com Pedro, encontramos o Senhor. Entendeu? O contexto da coisa? Então nós temos que pegar com o exemplo de João Batista. Um homem que foi corajoso e evangelizou e batizou muitos. Ele falou, eu batizo com água, mas virá aquele que vai vos batizar com fogo,
que era Jesus, com fogo do Espírito Santo. E de fato, depois a gente sabe que veio o Espírito Santo como línguas de fogo, pousou sobre os apóstolos, e nós temos hoje a graça de ter o Espírito Santo no meio de nós. Eu já falei aqui, é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Por isso que a gente todo dia de manhã tem que falar com ele. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Traga o Espírito Santo de Deus para a sua casa. Aqui está dizendo que Isabel ficou repleta do Espírito Santo, ainda o João Batista ficou repleto do Espírito Santo, ainda na barriga da mãe dele. Ó, quando nós lemos aqui, na vigília, né? Na vigília, vai dizer aqui, ó, não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleta do Espírito Santo. Então, era um menino que crescia também em estatura, sabedoria e graça diante de Deus. E ele foi corajoso, mas o Espírito Santo de Deus que deu essa coragem para ele. Assim como deu para Pedro e todos os apóstolos que foram mártires. João Batista também foi um mártir. Ele deu a vida dele por amor ao Senhor, por amor à verdade, ao Evangelho. Amém? Que nós possamos hoje pedir a intercessão de João Batista, São João Batista. Pedir a intercessão dele para que ele possa nos abençoar, né? E pedir a Jesus por nós, para que nós possamos ter a coragem e a ousadia de João para poder pregar o Evangelho nos dias de hoje. Se naquele tempo foi difícil para João, imagina hoje. Se João Batista saísse na rua hoje e começasse a falar aí dos modos de vida que as pessoas